210. Vamos lá, Breno Beretta, informações da Macaca de Isaí, bebê. Bom, Batista, já a gente vai projetar o time da Ponte, né, que tá treinando e treinando forte para esse derby. Vamos falar de ingressos também, a quantidade de ingressos, a parcial que já foi vendida. Só que nesse momento, o nosso contato é com o João Brigatti, o homem forte do futebol da Ponte Preta, que comanda o futebol da Ponte Preta acima do Alberto Valentim. Ô Brigatti, eu acho que se a gente pegar todos os personagens possíveis para falar de derby da Ponte, você é o mais completo, porque você, além de nascido em Campinas, torcedor da Ponte, criado na base da Ponte, você já disputou derbys em todas as funções possíveis, né? Você já foi goleiro da Ponte Preta, você já foi treinador de goleiros, você já foi treinador e agora o homem forte do futebol. Mas eu queria que você falasse inicialmente a respeito dos derbys que você disputou. Você me corrige se eu tiver errado. Eu levantei a ficha aqui, você disputou 4 derbys e, curiosamente, os 4 derbys foram empates. Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno, boa tarde a todos, ao Batista, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes e ao nosso torcedor pontepretano que, com certeza, como nós, estão ansiosos, né? Aguardando para mais uma partida que movimenta muito a cidade, que é o derby campineiro. Tivemos, sim, essa situação de disputarmos vários derbys em várias funções, né? Desde as categorias de base, no profissional como goleiro da Ponte Preta. Você bem disse, eu disputei 4 derbys, empatamos os 4, né? Não tive o gostinho da vitória como jogador, mas nas categorias de base nós mais vencemos do que empatamos ou perdemos. Enfim, são situações que a cada partida que movimenta a cidade, como eu já disse, você vai dentro desse cenário ao longo dos dias e das semanas que antecedem esse jogo importante, você vai vivenciando e adquirindo experiências, né? Então, hoje, eu tenho certeza que, ao longo desse tempo todo, disputando esses jogos importantes em Campinas, eu adquiri bastante experiência em relação a derbys, para que a gente possa conversar ao longo dessa entrevista aqui. Obrigado, eu queria que você citasse um pouquinho, porque eu falei de 4 derbys, né? Você teve o primeiro 1-1 em 86 no Campeonato Paulista, depois você teve 1-1 em 86 também no Paulista, só que o primeiro foi no Majestoso, o segundo no Brinco, e depois você teve mais outros 2 derbys e os 2 no Brinco. Um deles foi em 94, em maio de 94, também no Brinco 2-2, e depois em maio de 95, também no Brinco 2-2. O que você se lembra, assim, que você pode recordar, contar para o torcedor pontepretano desses derbys que você disputou? Olha, Breno, você está com a memória boa, hein? São tantas partidas, tantos clubes, né, que a gente, ao longo da nossa carreira, que tivemos a oportunidade e a felicidade de trabalharmos, né? E você lembra situações vagamente, né? Mas cada jogo é uma história, cada jogo tem a sua situação peculiar, uma situação diferente, de você vivenciar a semana, de você participar dos jogos. São situações que, como eu já disse, te deixa com uma ansiedade muito grande, né? Principalmente isso. Mas o que eu tenho para contar é uma história em relação nas categorias de base, né? Foi onde nós criamos, né? E passavam para nós a rivalidade que existe entre Ponte Preta e Guarani, desde as categorias de base. Eu lembro que eu morava no bairro de São Bernardo, até hoje mora minha família também, minha irmã, meus filhos. Eu saía de São Bernardo, vinha para o centro da cidade, mais precisamente ali na Francisco Glicério,
em frente aos Correios, e a gente pegava o outro ônibus para poder ir no treinamento no estádio da Ponte Preta, né? Os jogadores da Ponte, mesmo que aqueles que saíam do estádio, iam para passear no centro da cidade, na volta você tinha que pegar o ônibus São Fernando, né? E os atletas do Guarani pegavam o Jardim Baronesa. E quando você não conseguia pegar em São Fernando, que você entrava no Baronesa e tinha algum jogador do maior rival nosso, que é o Guarani, aí o bicho pegava, né? Então, assim, acho que a diferença, né, daquela época que a gente vivenciava desde das categorias de base até o profissional, é a rivalidade que as comissões técnicas já passavam para nós, né? Então, você chegava no profissional já com alguma experiência, já de ter vivenciado essa situação de derbys aí, ter adquirido, né, essa rivalidade contra o nosso maior rival. Eu já vou passar para o Batista e para os nossos comentaristas, mas você tocou nesse ponto de rivalidade, que era uma rivalidade muito saudável entre a base, né? Eu estou entrevistando diversos ex-jogadores e todos que passaram pelas bases, tanto do Guarani quanto da Ponte, citaram essa rivalidade legal, né? Que já tinha desde a base, que hoje, infelizmente, o jogador passa por aqui, fica no máximo um ano, já vai embora, não tem rivalidade nenhuma, né? Mas eu queria que você citasse aquele derby que, se eu não me engano, você era treinador de goleiros. Eu só não tô lembrado o ano que foi. Se você se lembrar o ano que foi, eu pego aqui. 2003. Que você levou uma bandeira no 2003. gramado do Brinco. Tá lembrando o Tigrão aqui, 2003. Da onde surgiu aquela ideia, aquela provocação que você fez, que para mim não foi nada ofensivo, mas é algo que faz parte do derby que hoje a gente não tem, né, Brigatti? Na verdade, foi realmente em 2003, mas não foi com intuito, com pensamento, né, de levar essa bandeira. Essa bandeira era para que os atletas adentrassem o campo, né, e entrassem com essa bandeira. E tinha o Bezerra, que era o nosso roteiro na época, ele me auxiliava no aquecimento dos goleiros. Então eu lembro muito bem que no final desse aquecimento dos nossos goleiros, eles desceram para o vestiário, né? E o Bezerra estava com essa bandeira para que, quando entrassem os jogadores, pudesse desfraldar essa bandeira e levar até a nossa torcida. Aí eu, conversando com o Bezerra, falei, poxa, me presta essa bandeira. E, de repente, era uma bandeira de uma proporção maior. Eu abri essa bandeira, estava muito vento naquele jogo, estava com uma época de chuva, num dia chuvoso, em que eu abri a bandeira e a torcida do Guarani achou que eu tinha feito aquilo por uma situação de gozação, enfim, mas não foi. Eu acho que o pensamento, o intuito nosso foi, sim, de levar aquela bandeira lá com o Bezerra, né, para justamente aguardar a entrada dos nossos jogadores para que pudesse ir até o nosso torcedor. E aquilo causou uma situação muito complicada. Nos dias de hoje, com certeza, a repercussão seria diferente. Então você vê que era uma rivalidade que sempre teve, mas uma rivalidade um pouco mais saudável em relação aos dias de hoje, né? Os dias de hoje está uma situação muito complicada, muito violenta, que jamais daria para a gente fazer uma situação daquela que foi em 2003 no campo do Guarani. Batista, ao vivo conosco, João Brigatti. Brigatti, um abraço para você, obrigado por atender a nossa reportagem. Qual foi o seu derby inesquecível? O meu derby inesquecível, nós jogamos contra, eu não lembro o ano, o Tigrão deve saber aí, estávamos perdendo no campo do Guarani, de 2-0, e o Guarani teve oportunidade naquela partida de sair primeiro tempo com 3-4, onde eu fiz uma excelente partida, quase peguei um pênalti do Djalminha, e no segundo tempo nós conseguimos, né, o empate 2-2, e no último lance o Munga perdeu um gol debaixo das traves, né, e quase que a gente consegue
uma virada histórica dentro do campo do Guarani. Essa que foi a partida assim, que marcou demais, porque as dificuldades, o time do Guarani era muito bom, e nós conseguimos reverter uma situação dentro da partida e por pouco não conseguimos vencer. Foi em 95, Batista, eu tenho aqui a ficha, foi o dia que o Djalminha foi expulso também, né, Brigatti? Exatamente. Não. Boa tarde a todos. Esse que o Djalminha foi expulso foi no campo da Ponte. O campo do Guarani. Não, esse que o João... João, um abraço para você. Tudo bem, Tigrão? Um abraço. Boa tarde. O que o João falou aí, que estava 2-0 e a Ponte... É que foram dois derbys, um seguido do outro. Mas foram os dois Foram no campo do Guarani, dois Tigrão. com o mesmo placar de 2-2. Dois com o mesmo placar de 2-2. Esse que estava 2-0 para o Guarani. E a Ponte empata. E no finalzinho o Monga perde de cabeça. Cara a cara, foi no brinco de ouro. Nesse o Djalminha não foi expulso. Onde o Djalminha foi expulso foi no outro derby, no Moisés Lucarelli. Eu comentei os dois jogos. Tava 2-0 para o Guarani também, bem no começo. O Guarani com um trio infernal de qualidade de seleção brasileira, Djalminha, Luizão e Amoroso. E aí já estava 2-0, o Guarani com um time infinitamente superior ao time da Ponte. E aí, com a expulsão do Djalminha, equilibrou o jogo e a Ponte acabou empatando. Acabou empatando 2-2. Gols do... Deixa eu ver se eu vou lembrar os gols aqui. Eu sei que um foi do Gaúcho, centroavante, já falecido. E o outro foi de um jogador que veio lá do Cruzeiro para a Ponte. Acho que é o Macalé, ou se eu estiver enganado, daqui a pouco eu pego aqui. Que foi a Ponte Arnaldo empatou Lopes, o jogo com o Guarani. E o time do Guarani era muito melhor do que o da Ponte. Quando o Guarani fez 2-0 no começo do primeiro tempo, nós ficamos com a sensação de que seria uma goleada acachapante histórica, né? Mas com a expulsão do Djalminha, o jogo voltou às condições normais. A Ponte jogou com muita raça, com um time inferior. Tinha o Sidney, volante, acho que foi ele que fez o gol. Sidney, que hoje... Sidney foi o Lobinho. Arnaldo, Tigrão. Hã? Arnaldo. Não foi Arnaldo, não. A Ponte tinha o Sidney Lobinho, que jogou na Ponte, quando veio do São Paulo. Hoje há muitos anos, ele é auxiliar técnico do Mano Menezes. É uma dupla que não se separa. Todo lugar que o Mano vai, o Sidney está com ele. Então a Ponte é um time bastante questionável. Agora, esse que o Brigatti falou foi no Brinco, um domingo à tarde, onde estava 2-0 também para o Guarani, mas um jogo no pau. E aí a Ponte conseguiu empatar. Teve um gol nesse jogo aí. Eu acho que o autor de um dos gols nesse jogo da expulsão do Djalminha foi o Renato Morungaba, jogando pela Ponte, finalzinho de carreira. Ô Tigrão, o Djalminha foi expulso no Brinco. Quem foi expulso no Majestoso foi o Amoroso. Não, então tá. Não, é isso mesmo. É verdade, Batista. Não, o Amoroso foi... Esse jogo que eu tô me referindo no Moisés Lucarelli, que teve esse... É que foi duas situações muito parecidas, né? 2-0 pro Guarani e a Ponte empata. Mas realmente, no Moisés Lucarelli, expulsão do Amoroso. E no Brinco, expulsão do Djalminha. Exatamente. É isso mesmo. É exatamente os isso. autores dos gols, né, que você falou, realmente, como disse o Breno Beretta, Arnaldo marcou um dos gols e o outro Gaúcho, marcando de pênalti. Isso. Então, momentos... Eu entrei meio pelo guarda-reio aqui. Aproveita, já faço uma pergunta aí pro Brigatti. Faço. Claro que faço. Já entrei aqui. Ô, Brigatti, daqui a pouco eu vou falar do derby com você. Queria saber se a tinta que você está usando é a mesma que o Brandão usava. Olha, ô Tigrão, é a mesma que você já usou por muito tempo. Mas eu uso ainda. Saiu bem demais, ô louco. Mandou no ângulo e olha que o Brigatti era goleiro, hein?
Mas ele começou na Ponte e quando era amador, ele ainda jogando fora de ir para a Ponte, era centroavante. Se você não sabe, tô falando essa no ar aqui. Era ou não era, Brigatti? É verdade, todas as quintas-feiras tinha no estádio Moisés Lucarelli, tinha uma peneira do dente de leite, né, feito pelo senhor Simão, já falecido, né, o meu primeiro técnico, na verdade, morava no Parque Industrial, e eu fui fazer teste de centroavante, mas foi jogando para trás, fui para zagueiro, depois fui para goleiro, é o único lugar que ali eu, graças a Deus, me encaixei muito bem, viu, Tigrão? Se fosse hoje, o Brigatti não ia passar nem no gol, hein? Porque hoje o goleiro tem que jogar com os pés, caramba. Não, mas ele sabe. Isso aí em particular eu aprendi muito a bater na bola. Uma qualidade que eu tinha era realmente de reposição de bola, né? Então você vai adquirindo, obviamente, com o tempo, né, de treinamento. Um ponto forte meu era a batida na bola. A gente, quando jogava bola na rua, é gostoso lembrar essas coisas. Aí ninguém queria ir no gol, né? Todo mundo se lembra disso. Claro, porque no gol você não marca gol, né? E aí o que a gente fazia? Tinha um rodízio. Então cada um jogava 10 minutinhos no gol, aí trocava. E aí vinha pra linha, aí ia outro e trocava. Era 6 cada lado, 5 cada lado. Aquela catação, a gente fazia o gol com um tijolo na rua. Agora é você no gol. Quando chegava a minha vez, eu ia tomar água. Aí alguém no meu lugar, eles esqueciam que eu não participei do rodízio e eu voltava na linha de novo, né? Você lembra desse tempo aí, João? Sim, quando você era a sua vez, tomava 2 gols, trocava, né? Você tomava os 2 gols rapidinho, né? Exatamente. Para não poder jogar no gol. Você vai no gol, depois que você tomar um gol aí, você volta pra linha. Eu já, deitava no chão. Uma época muito boa, lembrança muito boa, principalmente ali no São Bernardo. Tinha um campo que chamava Guarulhão, terra batida, se arrancava o topo do dedo, era impressionante, mas é um aprendizado muito grande, né? É aí que... Eram ali, era nesses lugares que surgiam os grandes craques, né? Eu vi, se alguém disser que eu estou inventando aqui, eu vi o Dicá, menino. A diferença de idade minha pro Dicá é de 10 anos. 10 anos, 9 para 10 anos. Então, quando o Dicá era um meninão, sim, 16, 17 anos, eu ainda era... Então, 9 anos a menos, 7, 8 anos. E eu ia com meu pai nos campos de Várzea de Campinas. E eu vi o Dicá jogar, menino de tudo, no Santo Odila, no Raspadão, lá do Santo Odila, né, no seminário. Então, hoje é uma escola ali, uma escola, não sei se é municipal ou estadual, né? Uma escola pública. Mas o campo não tinha um pé de grama, uma toceira, não tinha nada. Era um raspadão. E quando chovia, descia enxurrada por ali, porque era um barranco, a arquibancada era um barranco. O campo era grande, não era campinho, não. Inclusive, eu mandava jogos lá, o Santo Odila, do Campeonato Amador de Campinas, que tinha um nível técnico muito alto. Só que quando chovia, durante a semana, no sábado, os jogos eram normalmente no domingo de manhã, aí faziam umas valetas no campo por causa da enxurrada. Os caras jogavam assim mesmo. E dava um show. Então você vê que a qualidade, hoje grama sintética, gramado como o tal gramado da Ponte hoje, do Guarani, verdadeiro tapete, né? Parece uma mesa de sinuca. E os caras vão matar a bola e dar na canela. Naquela época, os caras jogavam no meio da valeta, no meio de areia, pedra, e davam um show, né? São outros tempos românticos do futebol brasileiro. Mas, ô João, fora a tinta, que eu uso hoje um tonalizante um pouquinho mais claro, mas eu uso ainda. O que é que você faz na véspera do derby para se tranquilizar? Que a gente sabe que você é pilhado. Primeiro, se você dorme normalmente, amanhã, por exemplo, de sexta para sábado, sendo o jogo no sábado.
E qual é a sua preparação pessoal para poder estar bem, estar tranquilo, estar contribuindo da melhor maneira possível para que tudo corra bem? Olha, Tigrão, ao longo desses anos todos, né, e principalmente com os jogos em relação a derby, você vai, com certeza, adquirindo a experiência, né? E hoje, a gente numa outra função como coordenador de futebol, você tem que ter uma tranquilidade, você tem que ter um equilíbrio para que você possa passar isso para o elenco, para a comissão técnica, enfim, então, um jogo tão importante como esse, né, todos terem o equilíbrio necessário para iniciar uma partida, ter um comportamento exemplar, sabendo da dificuldade, né, que vão enfrentar no campo, que vão encontrar contra o maior rival da cidade, uma pressão externa muito grande, uma pressão interna muito grande, e a gente procura, né, depois de ter vivenciado tantos jogos importantes contra o nosso maior rival, hoje ter equilíbrio e poder passar para o nosso elenco todo. Mas, individualmente, a gente sabe que tem esse friozinho na barriga, principalmente os dias que antecedem o jogo. A gente procura, no meu caso, relaxar o máximo possível, não lembrar tanto dessa partida tão importante, para que possa, né, ter um pouco mais de tranquilidade para você ter o descanso necessário para você obter esse equilíbrio aí, principalmente no dia do jogo, para a gente possa passar essa tranquilidade para todo o nosso elenco, né, que antecede o nosso jogo. Entendeu, Tigrão? Obrigado. Só para encerrar com você, vai ter treino aberto amanhã pela manhã, você pode confirmar a respeito dessa situação e falar da sua expectativa em relação à torcida, né? Até porque você é um torcedor, você e seus familiares são torcedores da Ponte Preta, né? Exatamente. Tem a nossa programação amanhã às 9h30 no estádio Moisés Lucarelli. A partir das 10h30, os portões estarão abertos para o nosso torcedor, para poder ter a presença e levar a sua energia para o nosso elenco, poder assistir uma parte do treino também, isso é muito importante. Nossa torcida, tenho certeza que vai estar em bom número nessa partida de sábado. Pedir para o nosso torcedor que vá ao campo e prestigie desde o início, que seja realmente uma festa, né? Que a gente possa, os torcedores passar, né, aquela energia da arquibancada para dentro do campo, que contagia a nossa equipe, mas no intuito de ser uma grande festa, de mais um derby aí, sem nenhuma ocorrências em relação a situações adversas, né? Então é isso que a gente pede para o nosso torcedor, que vá nos dê esse apoio, a gente precisa demais dele. E eu tenho certeza que ao final da partida, quem sabe, a gente comemorar mais uma vitória juntamente com os nossos torcedores. Obrigado, muito obrigado em nome da Bandeirantes, mais uma vez, por você atender a gente. É claro, boa sorte nessa sequência da Série C, que a Ponte possa conquistar o principal, que é o acesso. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado à Rádio Bandeirantes pela oportunidade. E o mais importante, a gente não pode esquecer jamais, né, que estamos em busca do nosso maior objetivo, né, que é o acesso, porque a Ponte Preta não merece, né, a camisa, a instituição é muito forte para estar numa divisão dessa. Então, temos feito de tudo para que isso possa, né, no final de outubro, a gente conseguir esse acesso. E em relação ao derby, né, como é um campeonato à parte, como eu já disse, a gente contar com o nosso torcedor mais uma vez, para que a gente possa ter um derby maravilhoso aí, quem sabe a gente sair vitorioso. Bom, tá aí a palavra do João Brigatti, que é o homem forte do futebol da Ponte Preta, gentilmente falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou passar uma provável escalação da Ponte e também a parcial de ingressos para vocês comentarem, Batista, porque já eu vou falar do Alberto Valentim, que ele pode pegar um gancho pesado. A provável Ponte para encarar o Guarani, a Ponte que vem treinando forte durante essa semana, né? Treino hoje pela manhã,
vai treinar amanhã também, como disse o Brigatti, a partir das 10h30 da manhã. A torcida está liberada para acompanhar a parte final do treino no estádio Moisés Lucarelli e a provável ponte que eu estou imaginando para encarar o Guarani. Do Diogo Silva voltando ao gol, ele que cumpriu suspensão na última rodada, o Maguinho na lateral direita, o Wanderson e o Emerson na zaga e o Arthur na esquerda. No meio campo, o Dudu e o Lucas Cândido, além do Elvis, os 3 que foram poupados desse jogo no final de semana. Lá na frente, Everton Brito, o Jean Dias e também o Gé. Ingressos para a torcida da Ponte Preta estão sendo vendidos. Inclusive, as bilheterias estão abertas até às 7 da noite hoje. Amanhã a venda vai das 9 da manhã até às 7 da noite. E somente amanhã nas bilheterias. No sábado não tem venda de ingressos nas bilheterias. Se sobrarem ingressos da carga dos 17 mil, no sábado somente pela internet. A Ponte divulgou uma parcial hoje à tarde. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, torcida única diante do Guarani. Batista. São 17h57, quero ouvir os comentaristas. Mas antes, há mais de 65 anos, a Seara